Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Que a graça e a misericórdia dele venha hoje preencher teu coração, para que você possa ouvir a palavra do Senhor, para que teu coração possa refletir, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Estamos vivendo os últimos segundos, os últimos minutos, instantes da igreja aqui na terra. Por isso que o dever da igreja é anunciar a vinda do Salvador, anunciar a tão maravilhosa graça do Eterno, do Criador da nossa alma. O dever da igreja não é estar dentro de um templo somente esperando bens materiais. Não, o dever da igreja é pregar a graça. De graça recebeu, de graça dai. O dever da igreja é anunciar a tão maravilhosa salvação que Jesus veio nos anunciar aqui nos últimos dias. Há mais de 2000 anos ele veio aqui pregar esta graça, anunciar esta graça. E depois o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, veio também anunciar ela. Veio completar a obra que Cristo tinha feito lá no Calvário. Por isso que ele deixou ele como embaixador da graça, para anunciar essa tão grande salvação. Por isso que estamos aqui para anunciar a salvação para você. Não estamos aqui para pedir o teu dinheiro, não. Não estamos aqui para pedir tua oferta, não estamos aqui para pedir para você frequentar nenhuma denominação nossa, não. Nós estamos aqui somente para anunciar Jesus Cristo, a sua palavra, da forma que ela está nas Escrituras, da forma que ela foi escrita. Não estamos aqui para anunciar uma nova doutrina, não. Não tem nenhuma doutrina. Aqui não tem nenhum pastor. Aqui não tem nenhum missionário. Não se preocupe, nós não vamos pedir o teu dinheiro. Vamos somente pregar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Ele entregou para a sua igreja. A igreja não é templo, a igreja não é parede. A igreja são pessoas que crêem em Jesus Cristo da forma como Ele está nas Escrituras. Isso é igreja. Igreja nunca foi templo. Igreja nunca foi quatro paredes. Igreja sempre foi pessoas. Igreja sempre foi templo vivo, que é a morada verdadeira do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Efésios, livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 4 em diante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, conjuntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos reconciliou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco com Cristo. Aleluia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Amém? Então o apóstolo Paulo está falando que da misericórdia, está expressando aqui nesta epístola, nessa carta aos Efésios, a benignidade, o tamanho do amor desse Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Aleluia! Que assim como o apóstolo João expressou no capítulo 3, no verso 16, que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, unigênito, primeiro, único, para morrer, para dar vida, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus Cristo, o próprio Salvador, quando estava na terra,
Um dia ele, passando por Samaria, encontrou uma mulher. E certa vez, no capítulo 4 de João, ele disse para aquela mulher: mulher, se tu soubesse o dom de Deus, aquele que conversa contigo. Então aquela mulher não entendeu o que era o dom de Deus. A palavra dom significa presente. É como se Jesus estivesse falando para aquela mulher: mulher, se tu soubesse o presente que tu acabou de receber, que o mundo acabou de receber. Se você soubesse, mulher, o presente que Deus te deu. Aleluia. Este é o maior presente que a humanidade recebeu aqui na terra. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Você já imaginou o pai tendo o seu único filho e ele dá de presente? Você já imaginou quão grande amor foi esse? Por isso que Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu soubesse o dom de Deus, e aquele que fala contigo, mulher, tu que pediria água, ele te daria água que jorraria para a vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo aqui nessa epístola, nessa carta aos Efésios, ele está expressando a misericórdia, a longanimidade de Deus e a bondade. Porque nós ainda, mortos nos nossos pecados e delitos, Ele nos amou de tal maneira que enviou o que Ele de mais precioso que tinha no céu. Ele enviou aqui na terra para resgatar os seus escolhidos. Muitas pessoas ignoram, muitas pessoas não compreendem o tamanho dessa misericórdia. As pessoas não entendem, não compreendem quão grande amor tem esse Deus para com a sua criatura, aquele que Ele fez a sua imagem, a sua semelhança, que ao tempo foi perdendo essa imagem, essa semelhança. Desde a queda do homem lá no jardim, o homem perdeu a imagem e a semelhança de Deus e começou a se tornar a imagem e semelhança do inimigo das nossas almas, o diabo. Mas Jesus, Ele veio aqui com um propósito, a qual muitos até hoje, mais de 2000 anos, não entendeu: resgatar o homem novamente, dar novamente a identidade ao homem, a identidade que foi roubada lá no jardim. Ele veio nos dar novamente a identidade de filhos de Deus. No capítulo 2 de João, do versículo 17 em diante, 12 até o 17, lá fala que Ele veio para nos tornar filhos de Deus. Todos aqueles que receberam e aceitaram o seu testemunho. Então, todos quantos aceitam o testemunho de Cristo se tornam novamente filhos de Deus. Todos que aceitam o testemunho. É por isso que eu não ouço o testemunho de homem. Respeito o testemunho das pessoas, mas o único testemunho para mim que aceito é o de Cristo. Porque as Escrituras dizem que da boca dele nunca houve engano, da boca do homem houve. Por isso que eu só aceito o testemunho de Cristo como verdadeiro, porque as Escrituras dizem que ele nunca saiu mal da sua boca. O homem, a minha já saiu, a de outros homens já saíram. Por isso que o testemunho de Cristo para mim é verdadeiro. O do homem, ele pode até exalar a mudança de uma nova criatura, porque isso é capaz, por causa da palavra, você se torna uma nova criatura. Porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, ele disse que os apóstolos seriam limpos pela palavra. Pela palavra que ele tinha pregado, eles já estavam limpos, sendo limpos. Pedro fala na sua segunda epístola, ele diz que nós somos limpos pela lavagem da palavra. Tiago também fala isso. Verdade, meu Senhor. Então, todos aqueles que aceitam o testemunho de Cristo, o testemunho da palavra, são limpos, purificados, transformados. Porque o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz: portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura, são as coisas velhas,
passaram, tudo se fez novo. Então, meu amado irmão, estamos anunciando essa tamanha salvação, esta graça, que infelizmente está nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 4 de Timóteo, ele diz que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas e ensinamentos de demônios. Mas é para se cumprir a palavra, é para se cumprir a pregação do Evangelho. Por isso que estamos aqui para anunciar esta tamanha salvação. Hoje, assim como Jesus quando chegou na casa de Levi, assim quando ele chegou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje houve salvação na tua casa, Zaqueu. Hoje também tem salvação aqui nesta feira, se você ouvir a pregação do Evangelho, se você atentamente ouvir a pregação do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, ele diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouvir a palavra de Deus, se você atentamente, com o teu ouvido e com o teu coração, você ouvir a palavra do Criador, você será salvo. A salvação veio até a tua casa. Se atentamente você ouvir, se atentamente ouvir a voz do Espírito Santo e a voz da palavra das Escrituras, se você der crédito às Escrituras, hoje chegou a salvação até a tua alma e até teu coração. Mas você precisa estar atento, você precisa dar o teu ouvido, emprestar o teu ouvido ao Senhor, fazer como Jó no capítulo 34, verso 3, ele diz que o ouvido prova a palavra, assim como a boca prova a comida. Para poder você provar, você tem que emprestar o teu ouvido ao Espírito Santo, e provar a palavra, verificar, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que aquele que é de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, ele discerne tudo espiritualmente, de ninguém é discernido. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai saber discernir a palavra da salvação, você vai saber discernir a palavra do Salvador. Por isso, o apóstolo Paulo nessa epístola, nessa carta aos Efésios, ele diz: vós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus. Você entendeu? Dom de Deus. Você não nasce com ela, você não tem ela de qualquer maneira. Por isso que é necessário ser batizado com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não tem a fé, porque a fé é um dom de Deus. Você não nasce com ela, você não tem ela, você adquire por intermédio da palavra. Por isso, se você não prestar atenção na palavra, por isso que Jesus, quando estava pregando no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 47, ele disse: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus vai ouvir. Quem é de Deus vai prestar atenção. Quem é de Deus vai se santificar. Quem é de Deus vai se preparar para os dias maus. Por isso, que se você não ouvir a palavra, se atentamente você não guardar esta palavra no teu coração, você não pode dizer que você tem fé. A fé é dom de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 em diante, o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons, e ele fala um dos dons, a fé. Porque hoje o que nós vemos é as pessoas dizendo: eu tenho fé. Como que você tem fé? Sem ser batizado pelo Espírito Santo? Me explica. Explica para mim, na luz das Escrituras, como que você tem fé se você não foi batizado com o Espírito Santo? Se a fé é um fruto do Espírito Santo, como que você pode abrir a tua boca e dizer que você tem fé se você não tem evidência de uma nova criatura? Você não foi regenerado pela palavra, você não nasceu da água e do Espírito. Por isso que muitos são enganados.
É por isso que muitos são enganados. Sabe por quê? Por falta de discernimento espiritual, por falta de reconhecer, por falta muitas vezes por causa da soberba, da arrogância, do orgulho, que achar que conhece. Não, eu conheço a letra. Você muitas vezes conhece a letra, mas você não sabe o que tem por trás da letra. Muitas vezes você conhece a Bíblia de capa a capa, mas muitas vezes você não sabe o espiritual da letra. É por isso que o apóstolo Paulo diz: a letra mata e o espírito é o que vivifica. O mesmo Jesus Cristo repetiu a coisa que Paulo falou. Ele repetiu lá em João capítulo 6: a carne para nada se aproveita. E as palavras que eu tenho pregado são espírito e vida. A palavra não é morta. Por isso que você tem que buscar a essência da palavra, porque a palavra não é morta, não é simplesmente uma letra escrita pelo escritor, não é um livro que o escritor fez com a sua dedicação, com a sua sabedoria. Não, a palavra do Criador, ela é feita espiritualmente. Por isso que Pedro diz: nenhuma palavra da profecia foi escrita de particular interpretação. Ela não foi escrita por homens. Não, eu vou escrever isso aqui, Jesus fez isso. Não, o Espírito Santo conduzia aquelas pessoas para eles escreverem os textos. É por isso que quantas vezes eu estava dentro de um sistema religioso, sendo guiado por um homem semelhante a mim, que se titulava um pastor, que me guiava ao caminho errado. E eu, como cego, guiado por outro cego, eu não enxergava o caminho. E muitas vezes afirmava coisas erradas que ele me mandava, que ele pregava ali naquele púlpito. Sabe, por causa da minha ignorância, da minha soberba, de achar que eu conhecia as escrituras porque um homem estava pregando para mim. Mas eu não examinava, eu não buscava na essência dela, da letra, o que era que Jesus estava falando ali, o que era que Paulo estava falando ali. Mas quando eu comecei a buscar, aí eu comecei a desvendar mistérios que eu nunca, até hoje, eu fico de boca aberta por quantas vezes eu leio aquele texto lá no sistema e eu nunca compreendi. Sabe por quê? Porque Deus revela no tempo oportuno. Porque o tempo é dele, a hora é dele. Por isso que Eclesiastes capítulo 3 é um livro, é um dos textos mais magníficos que tem nas escrituras. Há tempo para tudo. Há tempo para morrer, para nascer, para se converter também há tempo. É por isso que a gente, muitas vezes, a gente não pode empurrar o evangelho de goela abaixo a ninguém. Porque o tempo é determinado pelo Criador. Hoje pode não ser o teu dia de você se converter, mas amanhã, quem sabe, se o Senhor permitir, depois da manhã, quem sabe, 1 mês, 1 ano, 2 anos. Mas é o nosso dever como igreja, é o dever da igreja anunciar a palavra. Porque o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16 e diante, ele diz que é imposta essa obrigação a ele. Como foi imposta a ele, também a nós. Porque ele diz: sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, se Paulo anunciava o evangelho, o dever da igreja é anunciar o evangelho. Porque se somos imitadores de Cristo, temos que imitar ele em tudo. Paulo não era preguiçoso, Paulo não ficava sentado e deixava as ovelhas no engano, não. Ao ponto que lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala, e no capítulo 11, ele fala que ele foi chicoteado, estava passando aflições entre falsos irmãos, foi perseguido pelo povo judeu, pelos os gentios, passou fome, frio, mas ele nunca, lá neste capítulo 11, ele diz: mas nunca ele deixou de anunciar a salvação, mas nunca ele se cansou de pregar o evangelho, por todas as aflições que ele passou, todas as aflições que o apóstolo Paulo passou, ele diz: mas eu nunca deixei de anunciar
esta tão grande salvação. Anunciar Jesus, é o que nós anunciamos, Jesus. Só que infelizmente nos dias de hoje, nós vemos cristãos anunciando placas de igrejas, de templos, indo contra a pregação do Evangelho. Jesus não fundou nenhuma denominação aqui na terra. Jesus não mandou fundar nenhum templo aqui na terra. Só existe um templo que Deus quer habitar, é o teu corpo, é o meu corpo, como morada. Não é o teu dinheiro que vai justificar alguma coisa, é somente a tua adoração a Deus. Deus jamais requer algo material de ninguém. Deus nunca quis isso. Ao ponto que quando Jesus estava na coleteria lá no templo em Israel, ele viu aqueles ricos jogando muito dinheiro lá na coleteria. E uma viúva, uma senhora pobre, muitas vezes só tinha o que comer. E ela jogou uma simples moedinha. Mas Jesus, como ele conhecia o íntimo do profundo do coração do ser humano, da criatura, ele disse: esta mulher, ela ofertou mais do que todos aqueles que estavam ofertando. Os apóstolos ficaram atônicos, disseram: como que pode, Jesus? Como que pode? Esta viúva colocou uma moedinha, 2 moedinhas. Esses ricos estão colocando milhões lá na coleteria. Jesus disse: mas eles estão colocando o que está sobrando. Ela não, ela colocou tudo que ela tinha. Ela foi, o amor que ela tinha, a gratidão que ela tinha a Deus. Jesus nunca requis, ele nunca quis nada material de ninguém. É por isso que ele dizia: vende tudo que tu tem, vem e me segue. Pega a tua cruz, me segue. Não, Jesus não dizia: para você me seguir, me dá a tua casa. Para você me seguir, me dá a tua moto, o teu carro, me dá R$1.000, deposita R$1.000 lá na poupança da igreja. Não. Jesus nunca pediu isso. Você não vai achar nenhuma passagem das Escrituras Jesus pedindo algo material de alguém. Você não vai ver uma passagem da Escritura Jesus pedindo R$1, ou 1 centavo, ou 1 denário, ou 1 estátua, seja o que tem. Aquela época existia, era denário, era estátua. Você não vai ver Jesus pedindo de ninguém, nem dos seus apóstolos. Porque hoje o que nós vemos é o seguinte: você vai para um templo, se torna discípulo de um pastor, mas você tem que sustentar ele. Engraçado, era Jesus que sustentava os seus apóstolos. Era ele que sustentava. Era ele que carregava aquela obra nas costas. Jesus nunca pediu nada a Pedro, Jesus nunca pediu nada a Tiago de bens materiais. Jesus só pediu algo para eles: larga tudo que você tem, pegue a tua cruz e segue-me. Jesus, ele queria somente a atenção dos apóstolos. Ele só queria somente a atenção deles para a obra que ele estava concluindo aqui na terra, que eles iam terminar de concluir. Só isso que Jesus pediu. Jesus pediu uma vida de abnegação, de largar o pecado, de largar o mundo, mas seguir a sua doutrina. Foi isso que Jesus pediu para eles. Você não vai achar uma passagem das Escrituras Jesus pedindo nada em troca, a não ser aquilo que o Pai dele merece, adoração verdadeira. Ao ponto que Jesus, sendo indagado pelos fariseus, no capítulo 12 de João, no capítulo de Marcos 12, ao ponto que os fariseus falou para Jesus: qual que é o maior dos mandamentos? Aí Jesus falou para eles: ouve, Israel, o nosso Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O próprio Filho, clamando
para que as pessoas adorassem ao Deus Altíssimo. Você não acha uma passagem nas Escrituras Jesus pedindo algo material aos seus discípulos? Você não acha nas Escrituras Jesus pedindo nada material para ninguém. Tudo que ele pediu era algo que relacionava a adoração ao Deus Altíssimo. Somente isso que Jesus pedia, para que aquelas pessoas seguissem e adorassem a adoração verdadeira ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro. Só é isso que Jesus quer de você, que você creia no nome dele, que você creia no testemunho dele, que você aceite ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. É o único sacrifício que ele te pede. Único. Ele não pede nada material a você. É por isso que a pregação do Evangelho é esta: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, do dia que se chama hoje, não endureça teu coração, porque é pela graça que você é salvo. Não é mérito seu, não é mérito meu. Muitos têm se justificado com suas obras, achando que vão